Fala pessoal, hoje é dia de falar de Passagens, novo filme da MUBI que deve se tornar mais popular quando entrar no catálogo da MUBI. Ela tem feito bastante isso, né? Lança o filme primeiro no cinema, mais ou menos um mês depois lança oficialmente no catálogo, digamos assim. É o caso aqui de Passagens e eu já comento para vocês o que eu achei. Passagens, a grande estreia da MUBI aqui no mês de agosto, na verdade nos últimos meses eu acho, novo filme do Ira Sachs, filme francês, e que tem aqui principalmente três grandes nomes do cinema europeu como foco, né? A gente tem o Franz Rogowski, que é um ator que eu adoro, apesar de não ter gostado dos dois filmes que eu vi dele esse ano. A gente tem também a Adele Exarchopoulos, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dela, mas é uma das atrizes mais populares da França, e também o Ben Whishaw, o Q de 007, que é também um ator britânico que eu gosto bastante. É um filme que ele se vende bem por essa premissa, né? Ele parece muito interessante quando você coloca esses três atores em uma espécie de triângulo amoroso que começa com o Rogowski, o personagem Rogowski, e o do Ben Whishaw como namorados, e aí entra a personagem da Adele no meio. A gente tem, obviamente, o do Rogowski como o protagonista do filme. O filme ele tem momentos estéticos isolados muito interessantes, mas que acabam para mim nunca funcionando muito dentro do todo. Eu já falo um pouco melhor sobre isso, do porquê para mim não funcionam. Então ele vai tentar buscar uma espécie de realismo e solidão por meio da estética. Aqui a gente vai ter muitos planos estáticos em que a câmera fica, os personagens saem, a gente não vê nada, e aí de repente algum personagem volta ou não. Essa ideia de isolar esses personagens, isolar esses espaços, porque ao mesmo tempo que esse protagonista está se relacionando com alguém o tempo inteiro, ele se sente muito solitário. Em teoria é uma escolha interessante, assim como em teoria é uma escolha interessante esse roteiro, né, essa narrativa, na verdade, que vai tendo idas e vindas. Parece que o filme está andando em círculos o tempo inteiro, assim como é a vida, digamos. O problema para mim é que tudo isso acaba soando muito mais bonito em teoria no papel do que na prática. Na prática, o filme parece que ele nunca tem tanta vida, ele nunca tem tanta pulsão, com exceção das cenas mais sensuais, das cenas de sexo, que aí é onde ele vai para um lugar que eu gosto mais, né? A gente tem esse personagem principal que é quase um predador sexual, digamos assim, né? É um cara que não consegue muitas vezes controlar os desejos dele, e isso aparece muito nas cenas de sexo, como parece que não tem muito amor ali muitas vezes dele. É mais um sentimento, uma vontade, uma paixão, um desejo, digamos assim. Então essas cenas de sexo, como elas são filmadas de forma até bastante crua, eu acho que casa bastante com essa proposta do protagonista. Mas no geral são personagens muito desinteressantes e que o filme mesmo parece não se importar, principalmente com o personagem do Ben Whishaw e da Adele. São personagens que estão ali na margem do protagonista o tempo inteiro, mas eles nunca têm muita vida, eles nunca têm muita personalidade, eles sempre ficam meio esquecidos, e a gente é obrigado a seguir esse personagem que no fundo, o filme ele tenta criar uma empatia entre público e o personagem, em muitos momentos colocando ele até como um personagem que sofre ou que a gente tem que simpatizar com ele. A cena de jantar com os pais da Adele fica muito claro, né, nesse sentido de ele ser a vítima ali e tudo mais. Mas no final do dia, pra mim, pelo menos, a simpatia não funciona. O filme ele tem uma noção, parece, de que esse personagem é uma pessoa ruim, e mesmo assim ele busca o tempo inteiro uma simpatia, uma empatia entre o espectador e esse personagem indeciso, digamos assim. Indeciso entre quem ele ama, os desejos dele, o que ele vai fazer da vida, que parece que ele nunca sabe exatamente. Em certo sentido, esse filme parece a pior pessoa do mundo, mas seria a pior pessoa do mundo se a protagonista daquele filme, o que não é o caso, realmente fosse uma das piores pessoas do mundo. É o personagem do Franz Rogowski aqui, né? Ele é um cara que ele simplesmente não se importa, né? Ele simplesmente não se importa se ele vai magoar alguém, ele não se importa se ele tá namorando com um e tá transando com o outro no quarto do lado, ele não se importa com nada disso. Ele é uma pessoa ruim aqui no filme. O filme nem sempre tem muita noção disso, e para mim tudo isso soa muito distanciado, soa muito difícil de se conectar com tudo aquilo. Então todas essas escolhas interessantes, escolhas estéticas, ou mesmo as temáticas que são trabalhadas dentro desse triângulo amoroso,
eu nunca consigo me conectar exatamente com o filme, porque tudo isso parece muito distante, tudo isso parece muito limpo. É um pouco aquele lance que muita gente fala, né, do white people problem. Aqui eu geralmente não gosto tanto desse termo, porque eu acho que o cinema, de forma geral, ele já conseguiu fazer grandes personagens e grandes histórias com os mais variados tipos de personagens, de várias cores, de várias realidades, de várias classes sociais. Mas aqui eu acho que se encaixa muito na dinâmica desse filme, na dinâmica desses personagens. É muito difícil se importar com esses personagens. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade de me importar com esses personagens. Então, por hoje é isso. Comenta aqui embaixo se vocês estão esperando esse filme, se vocês já viram, né? Ele passou, por exemplo, no MUBIFest, passou em outros festivais antes. Se você não viu, o que você está esperando, se você vai ver no cinema, se vai chegar na sua cidade ou não, ou se você vai esperar para assistir na MUBI. Queria ter gostado bem mais de Passagens. Há algo de interessante ali dentro, mas que nunca funciona tão bem com o todo para mim. O Ira Sachs, ele tem alguma visão para ideias estéticas ou para construção de cenas, mas como um todo, como eu disse, como eu sempre digo, que o filme tem que ser analisado como um todo, para mim, Passagens não rolou muito não. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, primeiro comentário fixado às nossas outras redes sociais e corta.